Olá, gente. Sou eu, professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aí para explicar aqueles slides que eu postei na aula anterior sobre espelhos planos, reflexão da luz, na verdade, formação de imagem, espelhos planos. Vamos dar uma olhadinha lá? Vou explicar slide por slide para vocês. Então, olha só, dando sequência aqui, essa parte da óptica dos espelhos planos. Os espelhos, na verdade, eles são superfícies planas polidas, né? Os espelhos planos, que têm a capacidade de refletir de forma regular a luz. Não sei se vocês lembram, eu gravei um vídeo até falando sobre essa questão da reflexão regular e da reflexão difusa da luz. A reflexão regular da luz é aquela reflexão que ocorre quando o raio incidente ele tem o mesmo ângulo que o raio refletido. E a reflexão difusa é aquela que o ângulo não é exatamente o mesmo. Eu até fiz uma demonstração com um laser, para quem assistiu no vídeo anterior, vai lembrar do que eu estou falando. Eu fiz uma demonstração com um laser que eu colocava num espelho e daí o raio saía retinho, né? O raio que batia no espelho refletia retinho. E depois eu peguei um pedaço de papel alumínio, amassei o pedaço de papel alumínio, aí eu colocava o laser e saíam vários raiozinhos assim refletidos de forma difusa, de forma desorientada. No espelho, essa reflexão ocorre de forma orientada, de modo que o raio que sai, por exemplo, do objeto, que nesse caso é esse vaso que está aqui, ele vai bater no espelho e vai voltar para o olho do observador exatamente da mesma forma que ele saiu do vaso. Então você vai ter uma imagem fiel ali do objeto, né? Nesse caso o vaso. Olha só, aqui ele fala um pouco sobre raio incidente do espelho, né? Então aqui na verdade o que ele está falando sobre as leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, que é o raio emitido, né, e o raio refletido, eles estão no mesmo plano. Então, se você colocar um raio incidente batendo num espelho, ele vai voltar no mesmo plano que aqui é o plano do celular, o plano reto que está aqui. Não tem como ele sair, por exemplo, você incidir ele aqui e ele sair perpendicular ao celular, ele sair para fora do celular, por exemplo. Ele está batendo aqui, ó, e está refletindo aqui. Não teria como ele sair do plano para fora, como se ele estivesse saindo do celular. Então ele está no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão diz que o raio incidente, o ângulo do raio formado com a normal, entre o raio incidente e a normal, que é esse ângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. É esse ângulo que está aparecendo aqui, ali perto do pontinho laranja. Esse ângulo aqui é exatamente igual ao ângulo refletido. Então vamos ter o raio refletido aqui, o ângulo, esse ângulo aqui, ó, do lado do pontinho ali, é igual a esse outro ângulo ali. Essas são as duas leis da reflexão. Ocorre isso, os espelhos eles obedecem essas leis da reflexão. Ó, aqui novamente, né? Então, lei da reflexão, ó, o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares. O que significa isso? Estão no mesmo plano. Então, ó, fazendo de conta que este aqui é o raio incidente, o raio refletido, olha, até fez um desenho de um plano ali, eles estão exatamente no mesmo plano, eles são coplanares. E a segunda lei da reflexão diz que o ângulo formado entre o raio incidente, e agora aqui está um pouco mais claro para a gente ver, ó, ele dá aqui com o nome de R chapéu, né? Pode ver, tem um R com chapéuzinho. Esse é o ângulo incidente, ele é exatamente igual ao ângulo refletido. Opa, ao ângulo refletido. O ângulo incidente é esse I chapéu. E o ângulo refletido é o R chapéu. Ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido. I chapéu é igual a R chapéu.
circunflexo, né, o nome desse acento. Construção das imagens. O que é a construção da imagem? É você saber como essa imagem é formada num espelho plano. Num espelho plano tem algumas características. A imagem ela é igual, né? Ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Ela vai se formar no espelho a mesma distância que o objeto estiver do espelho. E ela é direita, ela não vai se formar de ponta cabeça. Ela é oposta, mas ela é direita. Ela não vai ser formada invertida. Alguns espelhos você tem formação da imagem de ponta cabeça, é o que a gente chama de imagem invertida. Eu vou dar uma demonstração com um espelhinho aqui para vocês do que eu estou falando, só um pouquinho. Então, olha só, gente, eu estou com um espelho aqui, estou com uma caneta. Vejam que eu coloquei a minha caneta aqui na marca, ó, 10 centímetros da régua. Se a gente for observar a imagem que está lá no fundo, ó, a imagem, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ficou meio distorcido, mas a imagem também vai estar lá no ponto 10 centímetros. Significa o quê? Significa dizer que a distância da caneta até o espelho é de 10 centímetros e a distância da imagem até o espelho também é 10 centímetros. E isso é uma das características dos espelhos planos. Também a caneta está aparecendo a mesma face, né? Se eu colocar essa outra face que tem a inscrição aqui, vocês vão ver que a inscrição vai poder ser vista lá dentro do espelho. Ó, a face que está voltada para o espelho é a face que tem a inscrição. A face que está lá é a face que tem a inscrição. O que acontece? Ela não vai se formar de ponta cabeça. Alguns espelhos a imagem se forma invertida, mas no espelho plano não. No espelho plano a imagem é igual, direita e virtual. O que significa ser virtual? Significa que essa imagem ela está sendo formada lá dentro do espelho. Até inclusive essa questão do virtual, ela surge daí. Né? O que é um mundo virtual? É aquele mundo que está lá dentro do espelho. Se eu tentar olhar lá, parece que tem um mundo lá dentro do espelho, que é o que está refletindo esse mundo real aqui. Então, é isso. Essa distância aqui é mesmo. O que acontece se eu aproximar a caneta do espelho? Vou aproximar aqui até a marca 5. Ó, 5 centímetros. Aqui está meio de ponta cabeça, mas dá para ver ali, ó, que é 5 centímetros. Opa, aqui, 5 centímetros. O que vai acontecer com a minha imagem que está lá dentro do espelho? Minha imagem lá dentro do espelho também vai estar no 5 centímetros. Então veja, ó, aqui é meu objeto, lá é minha imagem. O que aconteceu? Vejam só, eu andei com a caneta, 5 centímetros. A caneta, por sua vez, lá dentro do espelho, ó, vou repetir agora aqui, estava no 10, foi até o 5. A caneta lá dentro também andou 5. Significa dizer que ocorreu aqui uma aproximação de 10 centímetros, 5 centímetros que a caneta andou e 5 centímetros que a imagem andou. Então, qual foi a aproximação entre o objeto e a imagem? Foi de 10 centímetros, porque foi 5 centímetros que eu andei aqui, mas ó, ele anda junto. Quando eu me afasto, ele se afasta junto. Eu estou afastando aqui, ele está afastando. Eu estou aproximando, ele está aproximando também. A velocidade relativa entre a caneta e a imagem da caneta é o dobro. Se eu estiver andando aqui 10 centímetros por segundo, significa que a imagem em relação à caneta vai estar andando 20 centímetros por segundo. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso, vai ter alguns exercícios aí que a gente vai resolver também, tá bom? Vamos voltar lá para os slides.
Então, olha só, ele diz assim: para que um observador consiga ver a imagem refletida pelo espelho, é preciso que os raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem os seus olhos. Isso é, para isso pode acontecer para diferentes posições do observador. Realmente, se você está numa determinada posição, você vai ver uma imagem. Se você mudar a sua posição em relação ao espelho, você vai ver uma outra imagem. A gente vai estudar um pouco isso também quando a gente estiver vendo o ângulo visual. Aqui, aqui eu fiz um esqueminha. Ó, o objeto aqui é o B. Todos os raios refletidos, eles saem do B, batem no espelho, refletem e voltam para o olho do observador. Ó, estão enxergando um zoinho ali, ó, um olhozinho aqui. Significa dizer que o observador vai ter a impressão de que esses raios estão vindos lá de dentro do espelho. Ó, esses pontos tracejadinhos aqui. É como se ele estivesse enxergando essa fonte de luz vindo lá de dentro. Aqui dá para a gente ter uma ideia, se a gente usar novamente aquele nosso espelho e colocar um raio de luz ou de laser, a gente vai ver isso. Quer ver só? Então, olha só, eu tô aqui com uma lanternazinha. Ó, na verdade, a lanterna está aqui na minha mão. Eu vou apertar, opa, aqui apertei o laser, ó, apertei a luz da lanterna e a impressão que eu tenho é que a luz está saindo lá de dentro do espelho, mas não, a luz está saindo da onde? A luz está saindo daqui da lanterna, ó, e vai até o espelho e volta aqui. Com o laser acontece a mesma coisa, ó. Tem a impressão de que o laser está saindo do espelho. Vou colocar ele aqui, deixa eu pegar um laser um pouco mais forte aqui. Então, posso fazer isso aqui. Ó, é como se esse laser ele tivesse saindo. Ó, ele tá batendo ali na minha mão, né? Só que eu tô mirando com ele no espelho, mas eu tenho a impressão de que esse laser ele tá saindo, ó, tá aqui na minha mão ali, ó. Começa a queimar a minha mão. Eu tenho a impressão de que esse laser está saindo de lá do espelho, mas não. Ele está saindo daqui, esse raio está batendo no espelho, ali, ó, e voltando até a minha mão. Então ele sai, bate ali e volta até a minha mão. É isso que está acontecendo. Então, para o observador, para quem está olhando isso, ele vai ter a impressão de que a luz está saindo lá de dentro do espelho, mas não, ela está batendo no espelho, voltando e batendo até a mão do observador. Beleza? Então, ó, novamente, aqui agora vai ficar mais claro para vocês verem. É como se o laser estivesse aqui no ponto B, então ele estivesse saindo, batendo no espelho e voltando até o olho do observador. Mas o observador vai ter a impressão de que a luz está saindo de lá de dentro do espelho. Beleza? Se eu tiver duas fontes aqui, mesma coisa, ó, raio azul saiu do B, bateu no espelho e foi até o olho do observador. O B saiu do espelho e bateu, foi até o olho do observador. O observador vai ter a impressão que esses raios estão vindo daqui de dentro. Isso é a formação de imagem. Vai ter exercícios sobre isso também, vocês vão fazer esses desenhos, tá bom? Aqui já está falando em ângulo visual. Eu quero falar um pouquinho melhor para vocês sobre ângulo visual na próxima aula. Mas tem determinada posição, já adiantando um pouco do ângulo visual, tem determinadas posições que você se coloca diante do espelho que você consegue ver os objetos sendo refletidos. E se você colocar numa posição um pouco acima, muito aqui nesse caso acima do espelho, muito abaixo, você talvez não enxergue, não tenha o mesmo ângulo visual que alguém que esteja dentro, na frente do espelho. É o chamado ponto cego, né? Acontece bastante quando você está aprendendo a dirigir. Tem que tomar cuidado com os pontos cegos, porque quando você está aprendendo a dirigir, você olha, você consegue ver o que está vindo atrás, olhando no retrovisor, no espelho retrovisor, né? Que você é um visor
da parte de trás do carro. E às vezes um motoqueiro ou outro carro está te ultrapassando e está fora do teu ângulo de visão. Isso acaba fazendo com que você não enxergue, fica no ponto cego. Mas a gente vai falar com isso com mais detalhes aí pra frente. Belezinha? Beleza, gente? Valeu aí e voltamos na próxima aí com mais espelhos planos.